Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é incorporação de herês nos terreiros de Umbanda. A linha de Cosme e Damião, ou linha dos herês, ou ainda linha das crianças, é uma linha muito importante na Umbanda. Um herê manifestado no seu médium pode dar consultas muito boas e até mesmo desfazer trabalhos negativos com muita facilidade. Os herês representam a alegria e a pureza. Em suas manifestações, eles fomentam a alegria e a concórdia entre os irmãos. Um herê presente e verdadeiramente manifestado pode fazer até mesmo curas. Mas será que todos os médiuns sabem do poder que um herê tem? Será que a maioria dos irmãos que incorporam o herê nos terreiros de Umbanda estão realmente preparados para manifestarem estas entidades? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu tenho visto muitos médiuns incorporando herês para comer doces, tomar guaraná, fazer estripulia, se jogarem no chão e terem atitudes infantis durante toda a incorporação. E aí eu me pergunto, será que é só isso que um herê manifestado deve fazer durante a sua permanência, durante a sua incorporação ali naquele terreiro? Eu acredito que o objetivo destas entidades é bem maior, é bem mais sério que simplesmente comer doces, beber guaraná e agir como uma criança, por vezes, bagunceira e sem limites. O médium que pensa assim está muito limitado, podemos dizer até mal doutrinado e esclarecido. Outra pergunta que sempre faço aos irmãos que fazem parte da corrente da tenda é: será que é fácil incorporar verdadeiramente um herê? Muitos irmãos, infelizmente, acreditam que as atitudes de um herê incorporado são aquelas que citei anteriormente. E muitas vezes passam à frente da entidade acrescentando comportamentos que um sacerdote ou um médium com um pouco mais de experiência logo notam que ali não tem herê nenhum, que ali tem mais do médium do que propriamente dito da entidade. Para alguns irmãos, infelizmente, aquele momento da gira em que o herê se manifesta é um momento simplesmente, vamos dizer, de catarse, de diversão, em que ele próprio pode dar acesso aos seus instintos e comportamentos mais infantis e, por vezes, até mesmo mais desregrados. Na verdade, creio que trabalhar ou incorporar um herê é bem difícil, pois se trata de uma vibração muito tênue e elevada, que normalmente a grande maioria dos médiums não está acostumada a lidar. A maioria dos irmãos médiums estão acostumados a lidarem com as vibrações mais densas, por exemplo, dos Exus e das pombagiras, mas de um herê, definitivamente, alguns irmãos não estão. Muitas vezes, esses irmãos médiums, como mencionei logo acima, quando estão manifestados com seus herês, passam à frente dessas entidades e algumas vezes nem estão verdadeiramente manifestados. O médium que incorpora um herê precisa ter muita concentração e respeito para não passar à frente e não permitir que seu próprio comportamento e atitudes infantis e por vezes até desregrados vigorem durante a incorporação. Alguns irmãos acham que
A linha dos herês, ou linha de Cosme Damião, é mais fácil de trabalhar, mas, infelizmente, se enganam. Ao meu ver, incorporar verdadeiramente um herê é bem mais difícil do que se pensa. E para evitarmos o máximo possível de animismo durante o processo, precisamos estar cientes dessa responsabilidade que devemos ter. Por isso, o dirigente espiritual, o pai de santo, ele tem obrigação de estabelecer normas e comportamentos, dando limites que serão fundamentais para a orientação e o crescimento e evolução dos seus médiuns. Com o intuito, vejam bem, essas normas devem ter o intuito de evitar que os médiuns passem à frente das entidades. E é claro, muita doutrina, muita conversa, e também os irmãos que têm alguma dúvida devem procurar conversar com o dirigente espiritual, conversar com pessoas que são mais experientes e fazerem perguntas. A pergunta, como eu sempre falo aqui na tenda, aliás, as dúvidas, como eu sempre falo aqui na tenda, elas prejudicam o médium, elas prejudicam o desenvolvimento mediúnico. Então, não fiquem com dúvidas, façam perguntas para o seu dirigente espiritual, para as pessoas mais experientes, para aquelas pessoas que realmente você confia, tá? Ou que o médium recomenda, aliás, que o dirigente recomenda conversar, não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa realmente de confiança. Porque tem pessoas que, independente do tempo de religião ou da idade, estão mais perdidos que muito médios iniciantes que a gente vê por aí, tá? Então tem que ser, assim, de preferência para o dirigente espiritual. Ou procurem na internet solução para algumas dúvidas que vocês têm. E aí, se vocês ainda tiverem dúvidas, sempre recorram a perguntar para o dirigente espiritual, ou pai de santo de vocês. Então, é muito importante isso, gente, tá? O dirigente espiritual, o pai de santo, deve estabelecer normas comportamentais, dando limites que serão fundamentais para a orientação e crescimento dos médiuns, com o intuito, estou repetindo para deixar isso bem claro, de evitar que essas pessoas passem à frente das entidades. Portanto, vejam bem, um herê manifestado, ele não pode, de jeito nenhum, machucar ou brigar com outro herê ou irmão da corrente ou irmão da assistência. Isso não é um comportamento de um herê verdadeiramente manifestado. Também não pode comer e beber demais a ponto de vomitar, como eu já vi em alguns lugares que eu fui, que o médium comeu tanto doce, bebeu tanto refrigerante que acabou ficando com dor na barriga. O outro que eu vi naquele outro terreiro, não vou citar o nome, que comeu tanto que acabou vomitando. Então isso aí não existe. Esse tipo de coisa não existe, né? E tem coisas que são complexas a gente falar, mas um espírito de um herê de verdade, ele não vai vir com fome. Ele não pode ter aquela fome desesperada. Ele vai comer alguns doces e primeiramente, vai benzer, vai imantar ou energizar aqueles doces para dar para o seu médium como se fosse um chá benzido, uma bebida benzida, e vai dividir com o pessoal da assistência. Mas não comer feito um desesperado. Eu sinceramente, eu não acredito nisso. Como eu sempre falo, eu respeito todas as terreiras, todas as normas e fundamentos de todas as religiões, não só da Umbanda e das várias vertentes da Umbanda, mas de todas as religiões. Mas tem coisas que eu não acredito. Então, isso fica por conta, né, da crença de cada um.
Uma outra coisa que eu acho errado é o herê sujar as roupas ou grudar coisas nos cabelos das pessoas que dificultam a limpeza ou a remoção. Então, eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu estava ainda me desenvolvendo, eu vi um caso que aconteceu de um lugar que eu fui, de uma médium incorporada com seu herê colar um chiclete no cabelo de uma outra menina que fazia parte da corrente que não estava incorporada. E no final a gente descobriu, eu fui com outras pessoas visitar aquele terreiro, no final descobrimos que havia ali uma certa animosidade entre uma menina e outra. E aquilo ali certamente não foi uma atitude do herê. A entidade não vai manifestar o ódio, a animosidade, a raiva que o seu médium tem por outra pessoa numa atitude dessas. Eu acredito que não. Aí, como eu sempre digo, fica por conta de cada um de vocês. Se vocês acreditam que isso é possível, tudo bem, né? Cada um tem direito de acreditar no que quer e fazer o que quer. Ó, uma outra coisa que eu acho complicado é quando o herê derruba as pessoas no chão de forma agressiva. O herê pode até chegar e pegar na mão da pessoa, aquela pessoa que já é médio, que normalmente manifesta um outro herê, e dar puxar, ou só dar um toque na mão, mas não puxar a pessoa com força para o chão, gente, isso não existe. Pode acontecer da pessoa se machucar, às vezes pode ser uma pessoa idosa, como eu já vi alguns casos, e essa pessoa não ter toda uma mobilidade que um jovem tem e se machucar ao cair de joelho, ou seja lá como for. Então esse tipo de coisa não existe. Para mim, no meu entender, isso aí é um grande erro. A entidade, ela pode até tocar na mão e segurar a mão daquele médium para facilitar a incorporação, a manifestação do seu colega, do outro herê. Mas não puxar com força. Isso não existe, tá, gente? É uma coisa bem complicada. As brincadeiras dos herês, elas não podem assumir comportamentos violentos ou desrespeitosos. E aqui uma coisa muito importante que eu, ao longo da minha caminhada dentro da religião, eu vejo acontecer em alguns lugares. Procuro sempre doutrinar aqui os irmãos da tenda para que não façam isso, né? Se o irmão não deseja participar ou não permite determinada brincadeira ou procedimento, o herê, ele não pode forçar ou obrigar o irmão a fazer aquilo, ou participar daquela brincadeira, daquele procedimento. E isso, no meu entender, vale para todas as outras entidades. Então, se naquele momento ali do passe, a pessoa adentra a corrente para receber um passe, para receber uma consulta, e aí a entidade e o médium decidem, né? O médium recebe aquela intuição que tem que fazer um trabalho, a entidade, né, acredita que deve fazer um trabalho. Primeiramente tem que perguntar para o irmão da assistência, aquele irmão que está ali na frente, se ele quer receber aquele trabalho. Não pode chegar já fazendo um trabalho, não, tu tem que fazer tal trabalho e pronto, e eu vou fazer. Não, tem que ter esse respeito, tem que ter esse questionamento. A pessoa pode decidir que não quer fazer. E aí, vamos obrigar a pessoa a fazer? Não. Porque a gente sabe que, invisivelmente, a entidade pode agir, e muitas vezes age, sem até o médium saber. Então, muitos trabalhos espirituais ocorrem sem a gente saber, sem o médium saber, e sem as pessoas que estão ali na volta saberem. Então, eu poderia citar várias outras dicas, mas creio que essas são suficientes, pois, na verdade, cabe ao médium ter limites e principalmente bom senso. Gente, bom senso. Pelo amor de Deus, tenham bom senso.
cabe ao médium sério e responsável saber que todo comportamento que cause dano ou prejuízo a outrem, seja a outro herê manifestado ou a um irmão da corrente ou da assistência, não é um comportamento de um herê verdadeiramente manifestado. Não é o comportamento de um espírito de luz. Entendam isso. Bom, eu espero que as dicas deste vídeo ou áudio sejam proveitosas e fomentem uma reflexão aos irmãos umbandistas, fazendo com que a nossa religião, a Umbanda, se torne cada vez mais uma religião melhor e bem vista aos olhos de todos, não somente dos umbandistas. Mas para que isso aconteça, entendam que depende de nós, depende exclusivamente de nós, depende de cada umbandista, pois nós representamos a Umbanda. Salve os herês, salve as crianças, ô Nibejada. Eu adoro a linha de herês. Normalmente eu não recebo herê, porque durante a chegada dos herês estou manifestado com a Preta Velha Vovó Maria Conga ou o Pai João anteriormente, e eu não participo muito da manifestação de um herê, tá? Mas, né, se precisar, se o herê precisar, eu tô aqui, né? Mas realmente eu entendo que nesse momento já se estipulou na Umbanda que quando os herês estão manifestados tem que ter algum preto velho ali, como se fosse um pai e uma mãe cuidando, né? Para eles brincarem. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tem um colega que é umbandista e acha que esse vídeo vai ser legal para ele, vai ser útil para ele assistir ou ouvir, manda esse vídeo para esse irmão. O seu like é importante para todos nós, porque no momento que no vídeo tem bastante likes, quando alguém fizer uma procura lá no YouTube de um tema referente a o nosso vídeo, esse vídeo, aliás, vai aparecer mais acima. E a gente sabe que a maioria das pessoas, quando procuram sobre algum tema, eles veem só os primeiros 5, 6, 7, 8 vídeos que estão ali, não vêm todos os vídeos. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer, a divulgar a nossa tenda. Façam perguntas, nem todas as perguntas, nem todas as questões que vocês mandam, eu tenho conhecimento suficiente para fazer um vídeo. Eu sou bem claro nisso, não tenho vergonha nenhuma, eu não conheço tudo da religião. E tem algumas coisas também que não fazem parte da nossa vertente. E então, assim, ó, mesmo que eu não responda rapidamente, eu posso dar uma resposta para o irmão a partir de outro vídeo, ou responder particularmente para esse irmão o que eu penso sobre determinado questionamento. Então é por aí, tá, pessoal? Mandem os seus questionamentos, mandem possíveis títulos para a gente gravar outros vídeos. Se você não clicou no sininho de notificações, clique, tá? Porque isso também é muito importante. No momento que eu publicar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo, acredito, né? Que vocês vão ficar sabendo desse vídeo, vão poder ver esse vídeo logo, logo. Gente, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.